Olá, nesse vídeo sobre tema recorrente de consultório, eu trago uma pequena novidade, que é ter pedido para os meus clientes para trazer alguns temas que eles gostariam que eu falasse aqui nos vídeos de quarta-feira do mês de março, que é o meu mês de comemoração de aniversário como psicoterapeuta. Março de 2025, eu estou completando 9 anos de atuação profissional, e aí eu pedi, através de um formulário anônimo, que os meus clientes me perguntassem: e aí, o que você quer me ouvir falando sobre a minha experiência pessoal, ou sobre coisas que você gostaria de me perguntar. Eu coloco em votação lá no meu perfil no Instagram, toda segunda-feira as pessoas vão escolher, e eu trago o tema aqui, que foi pergunta dos meus clientes. Se você está caindo aqui de paraquedas, não sabe quem é essa pessoa que está falando, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, atendo adultos sobreviventes de famílias disfuncionais, de relações tóxicas, e especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Então vamos lá. Uma pergunta bastante recorrente que eu recebi foi: como é que eu faço para mudar o círculo social? Como é que eu faço para ter novos amigos, novas pessoas na minha vida e não ficar sozinha? Essa, eu diria, é a pergunta de alguns bilhões de franco suíço, que eu acho que é a moeda mais valorizada atualmente no mundo. Se eu estiver errada, fala aqui nos comentários, tá? Porque, claro, para cada pessoa vai ser diferente, caso a caso. Eu vou contar um pouco da minha experiência e também vou contar um pouco do que eu tenho visto em consultório desse processo de como é que eu mudo o meu círculo de relacionamento, tenho novos amigos, novas pessoas para trabalhar, ou até nova parceria amorosa, sem me isolar, ok? Então, primeiro eu vou dar um passo atrás, porque se você está chegando aqui, não faz ideia como é que é o meu jeito de trabalhar, pode ser que fique um pouco confuso, né? Mas a minha base de trabalho é a individuação. Então, com a minha especialização nos sistemas familiares narcisistas, com a professora Tariana Rocha, como é que é o nosso treinamento como terapeutas dentro do projeto de individuação? O nosso treinamento tem como objetivo que cada pessoa construa a sua identidade ou reconstrua a sua identidade para escutar a bússola interna e assim poder tomar decisões na vida. E o nome disso pode ser individuação, diferenciação. Por que isso é importante de eu te contar? Porque quando você vem para uma consulta comigo, eu vou investigar o que aconteceu com você, para que hoje o que está acontecendo está meio bagunçado, alguma coisa não está dando certo como você gostaria. E a partir do que aconteceu com você, especialmente gestação, nascimento, infância e, claro, adolescência, mas os primeiros, o que vem antes ali da adolescência, são muito importantes, eu consigo entender um pouco do que está acontecendo na sua vida adulta. Quais são os padrões de repetição? Quais os estilos de apego que você está manifestando e é o jeito que você se vincula às pessoas? Você tende a se isolar? Você tende a precisar de pessoas para viver e fazer tudo na sua vida? Como é que é o seu nível de desregulação emocional? Como é que está o seu sistema nervoso? Por que isso é importante? Porque pessoas sobreviventes de famílias disfuncionais, em geral, têm um sistema nervoso muito sensível, hiperativo e hiperreativo. E é uma pessoa que, em geral, desenvolveu muito mal o seu córtex. Então, ela não consegue fazer uma regulação emocional. Ela tem explosões, ou então ela implode. Ela é uma pessoa que rumina muito. Ela é uma pessoa que sofre calada, se isola, desenvolve uma autossuficiência. Enfim, eu preciso saber um pouco, entender um pouco disso, para saber qual é a melhor estratégia para trabalhar com você e aí entender qual vai ser o melhor exercício de autorregulação para essa pessoa emocional.
Como é que a gente desenvolve e consolida os 3 pilares de autocuidado? Atividade física, alimentação saudável e sono de qualidade. Quais são as pessoas que esta pessoa está se relacionando? Quais são os desafios que ela tem em relação à comunicação, em colocar limite, em comunicar as consequências porque um limite foi atravessado? Como é que a gente faz isso? Então, isso tudo precisa ser feito. E aí, é como se a gente fizesse uma super mega blaster faxina numa casa. Você precisa colocar tudo para cima, tem que jogar água, né? Então, quando a gente faz esse faxinão, levanta tudo, primeiro a gente vai lidar com as grandes coisas, né? Então, eu consigo ver que a cama foi parar na sala, que a cadeira agora está em cima da mesa, ou às vezes em cima da cama no quarto, conforme eu vou colocando as coisas nos lugares. Então, eu trabalho com as coisas grandes. Quais são as coisas grandes? As coisas grandes são começar, regular sono, atividade física, alimentação saudável. Qual é a mínima coisa possível a ser feita nesse momento? Qual é a prioridade? Sono, sempre. Se não tiver um sono de qualidade, e leva tempo, pode levar entre 3 a 6 meses para uma pessoa ter sono de qualidade quando ela começa o protocolo de higiene do sono, certo? Depois, e em paralelo, claro, alimentação, atividade física, a terapia já está acontecendo, que é um dos pilares, mas quais são os pilares que só esta pessoa pode fazer com ela mesma, que não é junto comigo? São esses 3 pilares. Esse é o faxinão grande. E aí eu começo também o processo de aliança terapêutica, onde essa pessoa tem que sentir confiança, ela tem que sentir que ela pode ser ela mesma, que ela não vai ser julgada, como é que é se sentir acolhida, escutada. E aí, conforme isso vai acontecendo, a gente vai trabalhando regulação emocional. Então, se eu conheço os estilos de apego que essa pessoa desenvolveu, como é que foi o passado dela, a gente tem como fazer esse trabalho da regulação emocional e entender também que isso leva tempo. Porque tem um nome que eu gosto bastante, que a minha professora deu, que é o pesadelo. Então, quando eu estou engatilhada em algo que eu fico hiperativa, hiperreativa, estou ali em alerta, estou sentindo um medo irracional, eu estou desregulada emocionalmente. Então, eu vou precisar fazer regulação emocional por algum tempo. Para algumas pessoas vai levar 3, 6, 9 meses, 1 ano, mais. Cada caso é um caso. Esse é o grande faxinão. Maravilha? Bem, e como é que a gente vai sabendo que o que eu estou fazendo nesse meu processo de individuação vai impactar nos meus relacionamentos? Bem, algumas coisas, especialmente quando a gente está falando de relacionamentos antigos. O que eu estou chamando de antigo? Todos os relacionamentos antes do processo terapêutico que visa a individuação. Primeira coisa é que eu posso começar a perceber coisas que eu não percebia antes. Então, pessoas que eu achava incríveis, pessoas boas, ótimas, agora eu falo, pera, esse comportamento dessa pessoa eu achava que era cuidado, mas na verdade eu estou me sentindo invadida aqui nessa situação. Não, isso que eu achava essa pessoa super engraçada, eu estou descobrindo que ela está usando o humor para me humilhar, para me envergonhar. E eu não quero isso. Eu não estou gostando disso. Ah, essa pessoa aqui, ela está competindo comigo. Essa foi uma outra pergunta dos meus clientes. Como lidar com a competição nas relações? Não, mas eu não quero competir, eu não estou aqui para ficar medindo quem faz mais, quem faz menos, quem sofre mais, quem se recupera mais, quem faz mais terapia. Não, pera, não é isso que eu quero. Então, primeiro tem esse impacto que pode acontecer, que para cada pessoa é cada pessoa. Estou tentando trazer aqui algum quadro geral do que eu vejo no consultório, que eu vejo também na minha vida pessoal. Então, eu primeiro começo a ver coisas que antes eu não via, que eu via com outros olhos, tá? Com a construção do processo de individuação, opa, muda. Mas aí eu posso ter um processo que é assim, não é tanto assim, né?
acho que sou eu. Ah, acho que é coisa da minha cabeça. Não, imagina, não é tanto. Essa pessoa é ótima, ela me ajudou tanto. Ah, foi tão boa comigo. Não é possível, né? E esse é um processo natural. A gente tem aí, inclusive, descrito na psicologia, né? Primeiro um processo de negação, depois eu entendo, aí eu sinto vergonha, aí faz separação, enfim, para cada pessoa vai ter uma coisa. Mas, em geral, o que vem é a negação, minimização, certo? Beleza. Aí eu tô vendo agora os meus relacionamentos por uma outra perspectiva e tem coisas que eu não tô gostando muito, mas eu falo, não é bem assim. E aí eu vou tentando. Aí eu vou vendo assim, gente, eu tô sem paciência. Não, eu não quero isso aqui, não. Isso aqui não tá legal. E aí eu começo a levar isso para a sessão. Olha, aconteceu tal coisa e eu não sei como é que eu lido com isso, eu não sei como é que eu falo não para essa pessoa. Eu falei sim, mas eu queria falar não. E aí a gente vai começar a trabalhar em consultório por que é que essa pessoa não está conseguindo ser verdadeira nesses relacionamentos, certo? E ela vai começar a experimentar, a se posicionar. Então, ela começa a falar o famoso não para o outro e sim para si mesma. E aí ela começa a descobrir as pessoas com quem ela está se relacionando. Tem gente que vai ouvir esse não e vai respeitar e vai dizer, nossa, eu não tinha me dado conta que isso que eu fiz não foi legal, ou tudo bem você não querer isso. E tem gente que a hora que ouvir não vai dar defeito. De todos os jeitos. Que pode ser fazendo um escândalo e que também pode ser uma coisinha bonita chamada passivo-agressiva. A pessoa não sobe 1 decibel da voz, mas ela te chama de todos os nomes horríveis, ela joga coisa na sua cara de coisas do passado que você falou para ela. Ela diz, tá vendo? Olha o que você fez e me fez fazer, também chamado de gaslighting, certo? Enfim. E aí você vai começar a lidar com as respostas emocionais do não que você deu. E claro, isso vai ativar várias coisas em você, medo, culpa, vergonha, meu Deus, o que eu faço? Eu não posso ser eu, mas eu quero ser eu, como é que é isso? E isto é um processo. E nesse meio do caminho, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, que quando a gente começa uma terapia que preza pela individuação, pela construção de identidade, a gente tem um companheiro com a gente, que é aquele arquétipo da morte, sabe? Você já deve ter visto, que é uma roupa assim inteira, parecendo uma túnica que cobre o rosto, você não vê o rosto daquele arquétipo, e ele tem uma foice na mão. É com isso que a gente fica acompanhada, porque a gente precisa fazer muitos cortes. A gente precisa cortar comportamentos nossos que antes a gente achava que estava arrasando, mas descobre que eles não nos ajudam a ser uma pessoa individuada, diferenciada, que se cuida, que se prioriza, certo? Eu vou precisar cortar relações. Eu vou precisar podar coisas para que elas se transformem e cresçam melhor, mais saudável, certo? Então, sim, algumas pessoas correm o risco de, ao começar o seu processo de individuação e perceber que tem mais gente se relacionando, que é distante daquilo que ela quer para a vida dela, em termos de saúde, e aí ela vai precisar cortar essas pessoas. E para alguns casos, vai ter cortes numa tacada só. E sim, você pode experimentar uma sensação de isolamento e até mesmo uma sensação de que tem alguma coisa errada com você. Como assim? Então eu vou cortar relacionamento com todo mundo? Não vai sobrar ninguém? Como é isso? Existem casos que isso pode acontecer. Eu já vi acontecer. Existem casos que não. Vai ter uma diminuição drástica e aí eu preciso lidar com as minhas respostas emocionais quando eu tenho que ficar comigo. Porque é tão interessante, né, nesse processo da individuação, a sensação inicial é que o problema é com os outros. Claro
que quando você começa o seu processo de individuação e começa a se priorizar, a se cuidar, você vai ver coisas que antes você não via. Coisas que antes você achava que era amor, você vai descobrir que é abuso agora. Certo? Mas, para essa pessoa ter uma atitude abusiva comigo, eu deixo uma porta aberta. E é por isso que ela entra. Certo? E aí, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo agora. E sim, eu vou precisar cortar relações, ainda que essa pessoa no passado tenha pagado uma coisa caríssima para mim, tenha me abrigado na casa dela, tenha feito uma coisa que naquele momento para mim foi determinante às vezes para eu estar viva hoje. Ah, isso é ingratidão. Talvez isso seja uma relação comercial e você não sabia. Isso é muito comum. Porque quando eu faço algo generosamente para alguém, sim, é importante a reciprocidade. Mas se essa relação ela não tem bases saudáveis e vontade de ambos para ter uma comunicação autêntica, para fazer acordos e poder construir uma relação saudável daqui para frente, aí a gente corre o risco seríssimo de sustentar uma relação comercial, onde eu te faço um favor e você fica me devendo e vice-versa. E aí a chance disso estar alinhado com os seus valores, com o seu processo de individuação, é mínimo, porque isso não combina com individuação. Isso não combina com relações saudáveis. Relação saudável, eu posso ser eu mesma, sem ser humilhada, envergonhada, e eu tenho o mesmo comportamento com a pessoa com quem eu me relaciono. Isso se chama autonomia e autorresponsabilidade. Eu sei cuidar de mim e, portanto, eu sei como respeitar as pessoas com as quais eu me relaciono e vice-versa. Então, é possível que você passe por esse processo de uma sensação de isolamento emocional, isolamento social, e aí é hora de você ter tempo e cuidar de você. Agora, claro que se isso perdura por muitos meses e você não está fazendo o movimento para ter relacionamentos saudáveis, aí a gente pode estar tateando algo que é patológico e que sim traz consequências danosas, porque viemos para este mundo para a interação, para relacionamentos. Certo? Agora, o que eu percebo em consultório e vi no meu próprio processo de individuação era um medo, porque eu nunca tinha vivido a experiência de sustentar os meus valores, né? Uma das coisas muito importantes também no processo de individuação. Eu conheço as minhas necessidades, que eu posso chamar de valores, necessidades, sensações. Como é que eu quero me sentir numa relação? Como é que eu quero me sentir num lugar? Quais são as coisas importantes para mim? Paz, independência, liberdade? O que é importante para você? Eu cuido disso, porque eu sou adulta, eu sou a única responsável a cuidar disso. Eu estou numa interação, eu estou numa situação, eu estou sentindo paz, liberdade e segurança? Não estou? Então eu saio. Ou é possível comunicar para isso poder acontecer? Não, o outro não quer, não pode me proporcionar isso ou esse ambiente. Então eu me retiro, sem fazer escândalo, sem ficar de mim, eu me retiro e vou me regular emocionalmente e levo para a terapia. Certo? Então eu cuido das minhas necessidades, eu sou a única responsável. Bem, quando eu cuido e conheço as minhas necessidades, eu também consigo comunicar limites e saber que um limite meu foi atravessado. Opa, pé na porta. Eu digo, não, essa porta aqui ela fica fechada e ela tem que se manter. E se você tentar abrir de novo, a consequência é X. E eu falo isso regulado emocionalmente. Eu não falo isso gritando, nem com voz baixinha para parecer queridinha. Eu falo no meu eixo. E se a pessoa tentar abrir,
Eu comunico a consequência do que vai acontecer se ela tentar fazer isso e eu cumpro, ainda que eu esteja tendo taquicardia, ainda que minha respiração tenha sido alterada. Eu vou me regular emocionalmente ou vou buscar ajuda, por exemplo, apoio emocional no 188, como eu já falei em vários vídeos aqui, ou num grupo de multiajuda, ou eu vou acionar meu terapeuta e vou fazer uma sessão extra, já que não dá para esperar a próxima sessão, se isso for possível, certo? E aí, quando eu estou munida disso, claro, eu vou descobrir um monte de coisa que antes eu não via. Né? Eu acho super interessante, assim, como alguns clientes escutam. Ah, beleza, é só eu comunicar meus limites, vou comunicar. Ah, mas a pessoa deu defeito quando eu comuniquei o meu limite, então tá errado. Não. Não. Agora é hora de você reavaliar. Você quer estar nessa relação com essa pessoa? Essa pessoa está aberta a ter uma conversa onde ela está regulada, você está regulado? E aí vocês vão fazer acordos para essa relação ser construída com bases saudáveis? Ou não? Vai continuar a história da barganha? E aí você tem que tomar essa decisão. Difícil decisão, não é fácil. Eu vou continuar nessa relação ou não vou? Então, sim, você pode passar por experiências de isolamento, mas isso eu vejo muito mais como um medo de algo que a pessoa nunca fez isso na vida dela, ou fez muito pouco, e sempre achou que se fizesse cuidar da própria vida e sustentar limites, comunicar consequências, isso estava errado. É muito comum isso em famílias disfuncionais. E o que, em geral, os meus clientes descobrem, e eu também descobri, que quando a gente toma as rédeas da vida e começa a escolher o que a gente quer, o que a gente não quer, isso vem com muito mais potência, porque quando eu vou conhecer uma nova pessoa, eu aprendo a observar, eu saio de uma dinâmica de intensidade, de tudo ou nada. Esse é um outro processo dentro da individuação. O que a gente observa nos sobreviventes de famílias disfuncionais? 880, claro, uma pessoa hipervigilante que estava no ambiente disfuncional, ela está em luta e fuga o tempo todo. Isso se chama polaridades, extremos. É aquela pessoa que diz nunca para sempre. Eu nunca fiz, eu sempre faço, o outro sempre, o outro nunca. Isso também é chamado de clivagem para algumas abordagens. Sair desse lugar da polarização, onde eu acabei de conhecer a pessoa e a pessoa é minha amiga, não tem como ficar amiga com 1 hora de conversa. Você pode gostar muito da pessoa, a pessoa pode ir com a sua cara, o santo bateu. Mas para ter uma construção, um aprofundamento de intimidade, de confiança, isto leva tempo. E, claro, é assustador num primeiro momento, quando você vai se vendo cortando e tomando essa constatação dura de não tem uma relação saudável na minha vida, não é possível um negócio desse. É possível que isso aconteça, certo? E aí, o que você também precisa fazer nesse processo? Beleza, passou por um processo, não sobrou ninguém, ou quase ninguém, lembre-se que o que você precisa fazer o tempo todo é se priorizar. Você tem que cuidar de você. E com ações no dia a dia. É um tijolinho por vez, um passo de cada vez. Você é a prioridade. Conforme você vai experimentando mais regulação emocional, menos engatilhamento, treinando falar os nãos que você precisa falar, para você mesmo, para os outros, você vai começar a sentir mais segurança para novas amizades. E aí, claro, você vai precisar fazer alguns movimentos. Né? Às vezes você vai resgatar algum hobby, às vezes você vai entrar num grupo de estudos, de atividades físicas, de fazer trilha, sei lá, tem um monte de coisa. Você vai fazer um curso de pintura, de desenho, que era seu sonho fazer e você nunca fez, um curso de culinária, enfim. Conforme você vai se aproximando de novos grupos, ou mesmo os grupos de 12 passos, eu sempre falo aqui no canal e não vou deixar de falar,
E eu fico muito feliz que, por exemplo, Anna Lembeck, na entrevista dela aqui no YouTube que eu assisti com o Huberman, o que a Anna Lembeck vai falar? Inundação dopamina, ela fala Irmandade de 12 Passos. É super importante, é um apoio muito importante na recuperação. O que o Gabor Mate, não li o livro, li um pedaço agora sobre os dependentes químicos, os dependentes em vícios, alguma coisa assim, o nome do livro, e ele vai trazer os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Uma irmandade, as irmandades de 12 passos, de diversas áreas, gratuito, para todos os temas que você puder imaginar, existem para ajudar pessoas. Ali pode ser um lugar muito interessante para você ter novos amigos, ter o exercício de ter uma comunicação autêntica, saudável, ter apoio enquanto você não conhece novas pessoas. Então, para finalizar, eu percebo que esse medo do isolamento social é, na verdade, um medo que ele tem mais a ver com a falta de experiência dos sobreviventes sobre experimentar esse lugar de limites e escolhas, do que exatamente um risco mesmo de ter o isolamento social de fato. O que eu tenho visto em consultório? Que as pessoas que eu acompanho nesse processo da psicoterapia, na individuação, elas começam a identificar as pessoas que elas querem para a vida delas. E, claro, tem muitos experimentos. Às vezes você acha que a pessoa está ali com você, está a fim de construir essa amizade, mas chega um momento que ela não dá conta, é demais para ela ter conversas autênticas, sustentar limites, ela mesma falar dos limites dela, e está tudo bem, tem que ir, cada um é livre para fazer o que quiser. E uma coisa muito bonita que acontece, que eu vejo acontecendo com os meus clientes e vejo na minha vida pessoal, é conhecer pessoas que admiram quem sustenta limite, quem sustenta amor próprio. Se, por um lado, tem um grupão aí que é imenso, né? Eu acho que é muito importante trazer uma fala que eu gosto bastante do Wesley Delanogari, que ele fala, fazemos parte de 1% da população, isso é um fato. A gente está fazendo o que 99% das pessoas não estão fazendo. Terapia, 3 pilares de autocuidado, estudando, se cuidando, se priorizando, querendo descobrir a verdade de quem se é e desses padrões disfuncionais e não ficar refém deles, certo? Então, sim, fazemos parte de 1%. E aí, quem é que vai reconhecer? Em geral, pessoas que estão num caminho muito parecido. E é muito bonito ver como tem a admiração. Então, se tem um lado que diz, esses 99% de pessoas que diz, você é egoísta, você não é mais a mesma, blá, 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 isso que você está fazendo é horrível, você é horrível. Tem um grupo que olha e fala, que bonito. Com quem que você está aprendendo isso? Como que você conheceu isso? Que bacana. Te admiro. Você é uma inspiração para mim. E aí você vai começar a discriminar, separar uma coisa que é o joio do trigo. Então, fica aqui essa reflexão. Será mesmo que o que está acontecendo com você é isolamento social? Ou você só está tendo uma primeira experiência de, pela primeira vez na sua vida, poder escolher e vendo as coisas como de fato elas são? E você se priorizando porque você conhece suas necessidades, os seus valores? Acho que é importante você pensar nessa reflexão. Enfim, talvez seja interessante você assistir esse vídeo mais de uma vez. Eu sempre digo, os conteúdos que eu trago são conteúdos que pode engatilhar, pode te pegar num lugar de negação, não é nada disso. Coloquem a assistir mais tarde. Você não precisa passar por cima de você. Não está rolando, não está rolando. Mas se rolar, assista e assista outras vezes em outros momentos, porque pode ser que você descubra coisas que na primeira vez que você assistiu, você não percebeu. Tá bem? Bem, se você é novo, se você é nova por aqui, deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Toda segunda, 7 da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação. Quarta-feira, ao meio-dia,
um tema recorrente de consultório. Deixa o seu comentário para eu conhecer um pouco mais sobre você, se tem alguns temas que você gostaria que eu trouxesse aqui e ainda não viu. E o que achou, vai ser muito legal poder te ler. E é isso, até o próximo vídeo. Muito obrigada!